Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início agora à correção da atividade número 4, que ela foi realizada na semana do dia 11 até o dia 15 de maio, e é seguindo as orientações que eu já passei na outra correção. Eu estou dando sugestões de respostas, ainda mais nessa atividade que nós temos algumas questões que são de resposta pessoal. Então, as minhas sugestões você vai analisar, veja se as suas opções de resposta estão corretas. Pode ser que elas estejam com palavras diferentes, mas explicando a mesma coisa. Então, se você tiver com a situação da sua resposta diferente, mas correta, não precisa pagar para copiar as respostas que eu passei. São só sugestões para você ver se a sua resposta faz sentido ou não. E outra orientação é que se você ainda não tiver feito essas atividades, não adianta você assistir essa correção, pois assim você vai simplesmente copiar as respostas, não vai aprender nada e vai perder essa oportunidade que nós estamos dando de aprender. Não adianta só você copiar e ter atividade se você não aprender o que foi passado. Tudo bem? Não esqueçam no final do vídeo de tirar uma foto das suas atividades e enviar pelo Google Sala de Aula. Vamos começar. Para realizar essas atividades, eu passei para vocês uma tirinha que vocês precisavam de observar, e nela tem um casal sentado em cima do telhado de uma casa, observando toda a situação ao redor deles, e a mulher vira para ele e pergunta: "Vamos ter que mudar?" E ele, lendo um jornal, alguma informação chamada Lei do Lixo, ele responde: "Sim, os nossos hábitos." Então, nós temos a primeira pergunta, letra A. Quais os problemas e poluições ambientais mostrados na tirinha? Então, quando a gente observa aqui, lembrando que é uma tirinha, então é óbvio que é um pouco exagerado, mas é justamente para mostrar o que realmente acontece. Então, eu vou dar algumas sugestões de problemas que eu identifico, pode ser que vocês consigam mais ainda, ótimo. E se você não tiver colocado todas essas opções, eu sugiro para você acrescentar algumas, ou se você achar que suas respostas já estão suficientes. Mas não coloque apenas um problema que você pode melhorar sua resposta. Então, uma das opções, acúmulo de lixo. A gente está vendo claramente aqui uma enorme quantidade de lixo espalhado, inclusive lixos que poderiam ter sido reciclados. A gente tem garrafas, pneus, diversas opções aqui. Poluição do solo, porque todo esse lixo ele vai parar no meio ambiente. Poluição de rios e lagos. Quando a gente tem a chuva, por exemplo, que vai levando todos esses lixos, eles podem cair e poluir rios, lagos, lagoas. E também o problema de enchente, porque olha, todo esse lixo chegou aqui levado pela água. E essa água pode ter vindo tanto de água da chuva, que não conseguiu escoar pelos bueiros, principalmente por causa do lixo que acumulou, entupiu os bueiros, então a gente não consegue ter toda essa água sendo levada para ser destinada no local correto. Ou também por causa da poluição dos rios, eles conseguiram chegar num ponto de estar sobrecarregado e essa água poluída começou a adentrar nas cidades. Erosão e desmatamento. A enchente, quando ela vai passando, vai levando, pode causar o desmoronamento, que é algumas partes de terra que vão sendo levadas junto com a água. Pode causar o desmatamento, que é a perda de árvores que estavam plantadas ali no caminho. Causa também transmissão de doenças. A gente vai ver durante as outras atividades que vocês realizaram na semana passada, que nós temos diversas doenças que são causadas tanto pela água contaminada quanto pelo acúmulo de água no meio ambiente. Pessoas desabrigadas, igual quando essa moça brinca que vai ter que mudar, com que condições elas continuariam morando nessa casa? Aumento de pragas, no sentido de que depois que esse lixo todo passa, a gente vai ter muito mais baratas, formigas, moscas, além de diversos outros animais que podem causar doenças ao ser humano. Então, como eu falei, aqui são algumas das opções de todos os problemas que a gente pode ver pensando nessa mesma tirinha. E na letra B, pergunta se esses problemas ambientais acontecem na nossa cidade. Então, essa resposta é pessoal. Na minha visão, eu diria que sim. Infelizmente, acontecem com muita frequência, principalmente em bairros e locais onde não há recolhimento de lixo nem coleta de esgoto. Então, as pessoas usam desse motivo, não tem coleta, não tem recolhimento de lixo, eu vou jogar em qualquer lugar.
Só que, além disso, mesmo em locais onde não há coleta de lixo e de esgoto, muitas pessoas não têm consciência e ainda assim jogam lixo no meio ambiente e poluem os rios e lagos. Cortou aqui um pedacinho. Porque, infelizmente, grande parte dos problemas ambientais que a gente tem, problemas com lixo, não são causados por falta de coleta. Infelizmente, a maior parte é causada por falta de consciência. A pessoa simplesmente joga lixo em qualquer lugar, polui o meio ambiente, polui rios, polui lagos, só por falta de pensar o quanto aquilo é prejudicial para a própria pessoa, para a família, para o meio ambiente em geral. Então, uma resposta pessoal, você pode dar a sua opinião sobre sua visão, se você acha que realmente esses problemas acontecem e explicar por quê, como que eles acontecem, o que você tem visto. E na letra C, quando a mulher pergunta se teriam que mudar, ela queria dizer mudar de casa. Porque quando você vê a mulher em cima, ela olha e fala, não tem condição de continuarmos morando aqui. Só que, porém, o homem concorda que precisariam mudar, mas querendo dizer sobre os hábitos de vida. Era por isso que ele estava lendo o manual da lei do lixo, vendo o que eles poderiam fazer para melhorar essas condições, para que isso não volte a acontecer. Vai adiantar eles mudarem de casa se eles continuarem com os mesmos hábitos antigos? Então pense nisso, escreva pelo menos 3 exemplos dos hábitos e eu ainda até coloquei maiúsculo aqui. Muita gente colocou só uma justificativa, só um exemplo de mudança de hábitos. É importante que você siga as instruções. Se a atividade pediu 3, você pode citar 3 ou mais, mas não menos que 3. Então pense nisso, escreva pelo menos 3 hábitos que poderiam ser mudados e adotados para evitar os problemas ambientais que estão mostrados nessa tirinha. Então eu também coloquei alguns exemplos, espero que vocês tenham pensado em mais, melhor ainda. E se sua resposta estiver incompleta, use mais exemplos que eu dei aqui e pense em mais opções. Então, não jogar lixo no meio ambiente, não acumular lixo em casa, destinando todo o lixo para coleta, realizar a reciclagem de materiais, porque a maior parte do que a gente viu naquele desenho da tirinha eram materiais que poderiam ser reciclados. Reutilizar embalagens e outros materiais ao invés de jogá-los fora. Então, repensar, será que aquilo que eu estou jogando, eu não poderia usá-lo em outra forma, ao invés de comprar outras opções? E também vem na ideia de repensar o consumo. Por que a gente vai comprar tanta coisa só para acumular esse lixo depois, se eu poderia comprar só o que eu realmente preciso? Utilizar produtos biodegradáveis ou ecológicos. O que é isso? Biodegradáveis quer dizer que a própria natureza, quando esse material ele cai no meio ambiente, a natureza consegue dissolvê-lo, consegue gastá-lo, sem que ele fique preso no meio ambiente por muitos anos. Por exemplo, se você joga uma garrafa de plástico no meio ambiente, ela vai ficar lá por muitos e muitos anos. E ela não vai se dissolver. A natureza não consegue degradar, que é quebrar, dissolver essa substância. Já outros materiais, quando eles são jogados indevidamente no meio ambiente, eles conseguem ser dissolvidos pela própria natureza. Não poluir os mananciais, que é o nome que a gente já falou que é dado para rios, lagos, mares, o conjunto de corpos de água. Então, evitar essa poluição é extremamente importante, até porque a gente não tem água doce suficiente para a população por muito tempo, se nós não tomarmos medidas que conseguem prevenir essa poluição. E também com isso diminuir o consumo de água, porque se você consome menos água, você gera menos esgoto, esse esgoto é menor quantidade para ser jogado nos rios. Então são alguns dos diversos exemplos que vocês poderiam ter pensado. Como eu disse, eu espero que vocês tenham mais opções na cabeça de vocês, porque quanto melhor os nossos hábitos, melhor a proteção que a gente pode oferecer para o nosso planeta e com isso uma melhor qualidade de vida. Então eu espero que os exercícios possam ter ajudado, tirado as dúvidas de vocês e fico à disposição para ajudá-los. Não esqueçam de tirar fotos das atividades, postar no Google Sala de Aula. E qualquer dúvida também, se não tiver conseguindo enviar, se não tiver conseguido postar, só entrar em contato comigo. Um abraço!